Então bora para o Bem, vídeo. vamos lá. Foi viajar uma galera, inclusive quem não pode jogar foi viajar também, mas há um mistério sobre o time que vai entrar em campo, é isso? É isso. Salve, Tirone, salve, galera. O elenco disponível do São Paulo viajou todo ele para Curitiba. E além do elenco disponível, foi também o Caleri, como Legal, né? capitão, representante e líder, né? O cara que foi visitar o Rian Francisco, que já tinha ido no jogo com o Bragantino, etc. O Lucas não foi dessa vez, até porque está cumprindo o treinamento o programa de treinamento. Ele vai treinar durante a quarta-feira, continuando a caminhada para o possível retorno aos relacionados no sábado contra o Vitória. O Caleri pediu para ir. E Ele foi pediu para ir? Exato. Legal, né? Sim, sem dúvida. Acho que ele tem se mostrado, mesmo fora de combate... Ele foi visitar o Rian Francisco, né? Foi visitar o Rian Francisco, exatamente. Ele tem... Cara, o papel de um capitão, né? De um líder, né? Exatamente. Exato. Acho que o São Paulo tem, desses jogadores afastados, muito presentes ao mesmo tempo, o Lucas, o Caleri, o Luiz Gustavo, né, que está com a questão da embolia pulmonar. Enfim, o Caleri foi com a delegação. E a outra novidade, quer dizer, não é são, na verdade, outras 3 novidades em relação a Porto Alegre, né? As presenças do Alan Franco e do Ferreirinha, que estavam suspensos, então possivelmente vão jogar. E também a presença do Rodriguinho, que foi para Porto Alegre. Cara machucada. Foi para Porto Alegre, não pôde jogar, sentiu, foi cortado, mas treinou com máscara aí a semana e está à disposição. Então o São Paulo foi reforçado, mas não quer dizer que ele vá com o que a gente considera a força máxima, a mesma equipe, por exemplo, que venceu o Internacional no final de semana, né? A tendência é que o Crespo dê uma mesclada no time pela questão, não pensando no jogo de sábado exatamente, mas pela questão do desgaste da iminência de lesão, né? Ele, de novo, não colocou os jogadores que atuaram em Porto Alegre para treinar de chuteiras. Os caras treinaram de tênis, então ele não deu pistas. O time tem mostrado um padrão bom, né, de desempenho, inclusive nas bolas paradas. Então não treinou assim, com todo mundo junto. Quem treinou para valer foram os reservas, aqueles que estavam suspensos e tudo mais. Então é possível que o Crespo preserve jogadores. É a questão, quantos e quais, né? Que fica a dúvida. Na partida de ida, ele preservou 6, incluindo o goleiro, o Rafael. Eu imagino que a tendência agora seria menos. Mas é que assim, quando o São Paulo entra em campo na terça-feira passada, o cenário da temporada e do clube era um. Sim. E quando chega o domingo, da noite, o cenário era outro. Porque o São Paulo vence o jogo da Copa do Brasil, mesmo poupando jogadores, e aí vence um jogo que era até então improvável do fim de semana. Nacional. Aí o São Paulo fica mais aliviado do ponto de vista de briga para não cair, embora não esteja totalmente aliviado, mas, né, já tá na primeira parte da tabela, já tá. O olho do São Paulo tá. O olhar do São Paulo tá para cima já, para vaga na Libertadores, sei lá. Momentâneo, mas é assim. E aí, essa questão de poupar ou não poupar, ela muda, né, de cenário. Você tá com uma boa chance de ir para as quartas de final da Copa do Brasil, que era o torneio que estava todo mundo falando, não, esse aqui a gente arrisca, não sei o quê, é hora de arriscar. Esse cenário mudou. Por isso eu também tô com você. Talvez o Rafael jogue, mas aí tem o que vem por aí. O Vitória e, sobretudo, o Atlético Nacional de Medellín na terça-feira. Exato. Né? Só que agora ficou o gostinho da vaga. Você entende o que eu tô falando? Sim. Agora tá com aquele... Não, a gente não pode deixar escapar essa vaga aí, com claro. um time que o Atlético não tá bem, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Então, faz o quê? Vai com força total agora e resolve e poupa no fim de semana? É uma opção, apesar de gramado sintético e todas essas questões, né? A questão, Tironi, é que talvez esteja passando pela cabeça do Crespo que se ele esfolar todos os jogadores, ele não tem time para terça-feira, não é nem para sábado, né? Para terça, né? O intervalo é pequeno e é uma viagem longa, desgastante, grande, né? Do jogo do Atlético, o jogo do Atlético Nacional de Medellín é menos de uma semana, né? Então eu imagino um time suficientemente bom para se classificar, mas não todos.
Vamos lá. Se a gente levar em consideração que o Alan Franco e o Ferreirinha podem jogar e não jogaram em Porto Alegre, já poderiam ser 2 novidades. Certo. Sei lá, em algum outro setor, sei lá, pode jogar o Pablo Maia, que jogou bem contra o Atlético de início, sei lá. Você pode mudar os zagueiros dessa vez? Ver o que tem jogado mais? Será que poderia ser um Alan Franco, Ferrarese e Sabino? É impensável. Putz, Pensando que o Arboleda tem jogado todos. Os outros todos não jogaram todos, né? O Ferrarese estava suspenso outro dia. Isso. Pode até ser, mas sem Arboleda já temos. Eu também. Enfim, e o Arboleda é um cara meio incansável, né? Mas é isso. Acho que ético, né? Tem todas essas questões. Nas laterais não tem muito o que fazer, né? Não, né? Porque aí seria arriscar com os moleques, Michael, Patrick, né? Porque o ainda tá machucado e eu acho que aí não. Talvez os moleques no sábado contra o Vitória. É uma decisão complexa. E acho também. Mas considerando que o Ferreirinha joga, seria Ferreirinha e André? E aí tira o Luciano? Pode ser, começa o Luciano no banco. Pode ser. Mas então é duro, né? E aí meio, que seja Pablo Maia, você poupa um. Marcos Antônio tá jogando muito, só que o cara vai tirar o Marcos Antônio também é duro. Não é simples. Jogo. Não é simples. É duro, é difícil. É difícil. Estamos de volta com o G4 e para falar agora do São Paulo. Lua de mel. E o Lucas Moura, que até falar com cuidado, perto do retorno, isso é possível? Talvez, quem sabe, contra o Banco, contra o Vitória, quem sabe, é isso? Esse é o cenário? Sim, aliás, esse já era o cenário há algum tempo, né? O Lucas Moura, depois de ter sentido novamente a lesão, né? Vamos para lembrar. Olha quanto tempo, né? Nós estamos falando da final do Paulista entre Corinthians e Palmeiras, no primeiro bloco, certo? 27 de março. A semifinal foi Palmeiras e São Paulo, correto? Portanto, 15 dias antes, né? O Lucas se machucou, certo? Na semifinal do Paulista. De lá para cá, aí ele se machuca, não faz a cirurgia, faz o tratamento convencional, volta e joga 2 pedaços de partida, uma pelo Brasileiro e uma pela Libertadores. Volta a sentir. E aí sente uma outra lesão, na verdade, no mesmo joelho. E aí faz a programação para voltar depois do Mundial. Aí começa a treinar normalmente com dores, com muitas dores. E aí faz aquele procedimento /infiltração. Mas, desde que voltou ao treinamento pós-mundial, a perspectiva era que ele fosse relacionado para a partida de quartas de final, melhor, oitavas de final da Libertadores contra o Atlético Nacional de Medellín. Então eram 3 meses de ausência e esses 3 meses vão se completar lá no Atlético Nacional de Medellín. Porém, voltar depois de 3 meses no Atanásio Girardot para tentar fazer um negócio é uma coisa. Voltar depois de 3 meses no banco contra o Vitória para se ambientar novamente ao jogo, então esse é, em tese, o planejamento, ele estar relacionado para o jogo contra o Vitória no sábado pelo Campeonato Brasileiro, está fora, evidentemente, do confronto decisivo de amanhã contra o Atlético na Arena Baixada, no sintético. Eu até olhei aqui, 10 de março, quando ele cai no Allianz Parque, 10 de março. Daqui 5 dias completa exato 5 meses do primeiro momento lá do problema. O que eu acho que o Lucas vai fazer é um pouco o que o Yuri fez, né? Quando ele vai para o Newton Santos para ganhar alguns minutos para jogar contra o Palmeiras. Exatamente a mesma coisa. Você enfrenta o Vitória, joga alguns minutos, ganha um pouco de ritmo e aí você consegue ir para a Colômbia em uma condição um pouquinho melhor. A Dedé aqui fala, creio apenas no Lucas Moura inteiro na Libertadores, diz aqui a Dedé. Então, mas a Libertadores vai chegar. Segundo Falta jogo, uma né? semana. Agora falta uma semana. Talvez o que ela quiser o segundo jogo, talvez? Bom, Não vai estar. antes de tudo isso... Ele jogou 13 partidas esse ano, 11 no Paulista. Ou seja, fora o Paulista, ele jogou 2 partidas, pedaços das partidas. Sem começar jogando, aliás. Realmente. Antes de tudo Ele isso... precisa de alguns minutos antes de chegar na Libertadores, viu, Tia? Senão não adianta nada. Claro. Antes de tudo isso, tem o Atlético Paranaense nessa quarta-feira, conhecido como amanhã. Pule de 10. Não, nunca foi, né? Nunca foi. O São Paulo lá Mas nunca vai foi. ser agora. São Paulo nunca foi, exatamente. São Paulo venceu por 2-1, podia ter sido até melhor no jogo de ida, mas 2-1, o jogo tá vivo. E aí qual a estratégia? Poupa metade, vai o Jandrei, né? Acho que não vai o Jandrei dessa vez, no jogo de volta. Creio que... É porque o negócio se descortinou, viu, Massa? Antes era assim, se livra da Copa do Brasil porque vamos cair no Brasileiro, isso não serve, não adianta.
Agora o cenário é outro. O São Paulo já está na parte de cima da tabela, tem a Copa aí, tem Não, agora se fizer isso, tá errado, né? poupar Mudou. e tal, Aí, abandonar o negócio. Abandonar, tá errado. É aquilo, né? Vamos lá. É por isso que eu coloco sempre os dois lado a lado. Jogaram no domingo. O Internacional fez isso. Ganhou 3 seguidas no Brasileiro, empatou uma, foi para a posição do São Paulo. Vou com tudo na Copa do Brasil. Perdeu em casa, se ferrou no Brasileiro, voltou a se aproximar da zona no Brasileiro e tem que ganhar no Maracanã para se classificar. Quando a cobertura é curta, você precisa saber usar. O Massa tampa ali, ó. Qual o pedaço do corpo você prefere cobrir? O pé, porque eu tenho frio no pé. É o pé. Então o São Paulo vai ter que decidir o que ele vai cobrir. Né? Então, mas O que acontece, só para. Eu acho que é uma dificuldade para qualquer time que tem frente tripla. O Flamengo, em tese, está fazendo a mesma estratégia do São Paulo, né? Que é. com a diferença. Com a diferença, tem elenco. que abre a torneira, sai um jogador. Sim, mas ele foi com o time principal no Brasileiro e não na Copa do Brasil. Perdeu na Copa do Brasil também. Sim. Né? Em casa. Está na situação, aliás, do Internacional. Poupando aquela vez, né? Poupando um pouquinho. Poupando alguns. É. Né? Não poupou o goleiro, mas poupou alguns. Mas onde eu quero chegar? Essa coisa de administrar, então eu vou priorizar Libertadores e Brasileiro e a Copa do Brasil fica em segundo plano. Mas a sequência de jogos, ela não é simples, né? Porque o Brasileiro está sempre perto da Copa, com intervalos de 3 dias. Né? Então, nessa semana, para o São Paulo, racionalmente, faria sentido. Quarta, principal, terça, principal. Sábado, alternativo. Independentemente das... para ter um intervalo mínimo, né? Então, talvez tenha essa inversão. Mas eu estou prevendo, São Paulo ainda vai treinar à tarde, vai de voo fretado à noite. Estou prevendo que o Crespo faça, nessa partida contra o Atlético e na partida contra o Vitória no final de semana, times mesclados. Troque 5, 6, como tem feito em algumas situações, e não inteiro reserva e nem inteiro titular. Tem uma coisa que Viu, é Abel? diferente. Mas tem uma coisa que é diferente. La Copa vem aí. Sim. É diferente de você ter o meio de semana de Copa do Brasil, que aí... Exato. A outra coisa... Por isso que eu tô falando. A programação tem que ser para terça. Totalmente. O que eu preciso para terça-feira Tá com todo mundo estar bacana. com todo mundo bem? Ah, tá, peraí. Eu vou cuidar para terça, não é o domingo e muito menos depois da manhã. Acho que essa é a diferença do que foi a semana passada. Pô, eu Então. tenho o Atlético Paranaense, aí eu vejo o que eu faço. O jogo é amanhã, né? Que mudou essa. Ah, é porque verdade, O jogo do São amanhã. Paulo na Libertadores Quarta e é sábado. terça. Terça, O São Paulo então. joga quarta e sábado. Sábado e terça. Isso aí. Sim. Mas acho que o cuidar agora é cuidar para terça. A programação para ter terça. Eu discordo. É Libertadores, Márcio. Não, eu concordo que tem que ser Libertadores. Mas não tem essa meio a meio. Hoje é todo mundo e Vitória 2, 3. Não, mas o Palmeiras fez isso e você reclamou. Não, 2 ou 3. Não precisa ser o time inteiro. Mantém uma base ali e acabou. Entendeu? Porque, cara, é classificar hoje, amanhã, cara. E depois uma semana, quase uma semana, 6 dias pra jogar a Libertadores. O São Paulo não vai cair, gente. Acabou essa história. O preço é inacessível, né? E você diz bem quando não é só o clube, né? Uma outra esfera. Todas as camisas de todos os times de diversas marcas custam mais ou menos esse preço, né? Eu acho que é uma coisa muito pouco inteligente das marcas. Eu não entendo muito bem como funciona essa questão do valor e do que é revertido. Sinceramente, não entendo. Mas eu acho pouco inteligente você colocar o preço de uma camisa tão caro. Vai vender muito pouco, vai se piratear muito e, no fim das contas, você vai ter uma venda menor do que poderia se ela fosse mais barata, mas enfim, é uma questão do mercado, né? Não é do clube, como você citou. Eu achei a camisa muito bonita também. No sábado vou dar uma passadinha lá na loja, né? Antes de São Paulo e Vitória, para ver de perto, né? Eu acho que a coleção inteira tá muito bonita, Gabi. As duas camisas de jogo são muito bonitas, tanto a branca quanto a listrada. As camisas de passeio, né? O treino passeio, que é aquela camisa vinho, eu achei muito bonita também, né? Que é uma camisa mais casual, sabe assim, pra você dar um rolê, sair e tal. São muito bonitas também, então de fato a New Balance aí caprichou nessa coleção toda da temporada, não só os itens de jogo, mas itens de viagem, agasalho, enfim, esses outros materiais, as camisas de goleiro também achei bonitas. Então acho que todo o conjunto aí que a New Balance trouxe para o São Paulo para esse ano é todo muito, muito bonito e muito justa. Justas, são várias essas homenagens aí ao tricampeonato da Libertadores e Mundial. É uma camisa icônica, né? A gente bate o olho nela e é impossível não lembrar do Rogério, é impossível não lembrar daqueles jogos, né? Os 2 que ele fez no Mundial contra Al Ittihad, em que ele marca um gol de pênalti, e o jogo contra o Liverpool, porque ele fechou o gol
usando exatamente um uniforme bastante parecido com esse. Então, golaço. Ah, não. Mentira, o goleiro foi o cara do jogo? De novo. Vamos chapada dessa aí, pô. Elo, de novo, Barboleiro. De novo, tá de sacanagem, pô. Mas tá bom. Foi boa, hein? É goleador, pai.